Queridos irmãos, mais uma vez nos juntamos em nome do Cristo, nos juntamos para ouvir suas palavras, seus ensinamentos, internalizá-los, buscar colocar em prática o que o Cristo está nos dizendo, cada um de nós na sua realidade. É essa a proposta da Evangelho-Terapia, para que nós entendamos que existe um grupo de espíritos amigos. E Zico Horta, como patrono da casa que laboramos, sem dúvida nenhuma está à frente desse trabalho, juntamente com Dona Ivone, do Amaral Pereira e toda a equipe que com ela labora. Foi assim que nasceu a Evangelho-Terapia, de uma orientação do mundo espiritual. E quando nós nos juntamos e abrimos o Evangelho, que num primeiro momento pode parecer ao acaso, mas com a certeza de que os amigos espirituais estão conosco, nos direcionando e nos orientando, o objetivo principal dessa reflexão é vivenciarmos o que está no Evangelho, é trazermos para as nossas vidas, não importa o tamanho que elas tenham, nem a importância, para os valores humanos, mas que nós nos lembremos que enquanto espíritos imortais que somos, devemos nos aproximar dos ensinamentos do Cristo e vivenciá-los, trazê-los para as nossas vidas e fazer deles, dos ensinamentos, a nossa bússola, o nosso guia. Buscarmos nas palavras do Cristo tudo aquilo que vai nos fortalecer, que vai nos nutrir, principalmente nesses momentos em que vivemos tantas emoções novas e diferentes, nos convidando a reflexões importantes e principalmente a mudanças importantes, porque essa é a função da doutrina nas nossas vidas, é nos transformar internamente para que nós consigamos transformar o que está fora de nós. E aí, como habitualmente fazemos, busquei o Evangelho. E ao abri-lo, me deparei com o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que têm puro coração. E o primeiro item tem por título Deixai vir a mim as criancinhas. Então eu vou ler uma citação de Mateus e uma de Marcos. Mateus diz assim, no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E Marcos, no capítulo 10, versículo de 13 a 16, diz: Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele, Jesus, as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, Marcos e Mateus vêm nos alertar
vem nos lembrar de ensinamentos tão importantes e simples e que se distanciam de nós. Então pensemos juntos. O que isso pode me ajudar, Jesus, na minha vida hoje? Com tudo que estamos passando, como é que eu posso compreender essa mensagem? Quando o Senhor está dizendo para mim que aqueles que se assemelham às crianças estarão contigo. E eu posso então, nesse momento, buscar, porque seguidamente no Evangelho tem uma explanação que Kardec deixa claro o que devemos buscar nas crianças e copiar. Quando pegamos uma criança pequena, ela aceita aquilo que fazemos a ela. Num primeiro momento, a confiança dela em nós é absoluta. Quando uma criança começa a caminhar, quando as estimulamos para que fiquem de pé e tentem dar seus primeiros passos depois de terem se arrastado, de terem ficado engatinhado, quando as colocamos de pé e estendemos as nossas mãos para elas e dizemos: venham, elas confiam em nós, sejamos nós pais ou mães ou simplesmente aqueles que delas cuidamos. Nesse momento ela não questiona nada, ela vem conosco. Ela vai experimentar uma coisa que ela não se lembra de ter feito, porque ela já fez isso em outras vidas. Mas nesse momento ela não tem essa lembrança. Ela vai experimentar o desconhecido, mas ela confia. E quando ela tem dúvida e eu sou firme e digo: vem, né? Vem com a mamãe, vem com a vovó, ou vem com quem cuida de você e ela confia e se lança nessa experiência nova, ela abre um mundo de possibilidades para ela. Se ela não confiasse em nós, e muitas vezes nós damos razão a elas para que não confiem em nós, porque às vezes somos ásperos, somos ácidos com as crianças. Achamos muitas vezes que é com aspereza que vamos ensinar a elas serem aquilo que gostaríamos que elas fossem. Mas o Cristo disse que a acidez e a aspereza não vão nos levar a lugar nenhum. A todo instante Ele nos diz: só tem um caminho, que é o caminho do amor. Não tem outro. E aí quando levamos a sério o que Ele nos informa, e aí nos abaixamos e falamos com as crianças, olhando em seus olhos. Não queremos que elas nos olhem de baixo para cima, mas que olhem nos nossos olhos, e para isso teremos que nos abaixar ou colocá-las em nossos braços. E olhando firme para elas, podemos dizer: não faça isso, isso não é bom para você. Eu posso dizer para ela: se você faz isso, eu me entristeço. Não faça. Eu não preciso ameaçá-la. Eu não preciso falar mais alto. Hoje, sabemos disso porque já existem estatísticas. Todas as nossas FEBEMs foram fechadas. Foi um projeto que não caminhou. Lá entendíamos que a força e a autoridade se sobrepunha a tudo e a qualquer um que lá chegasse. Não deu certo. Se a acidez e a aspereza fossem caminhos, nossas comunidades na periferia,
onde muitas vezes a própria precariedade do ambiente promove a acidez. Talvez não tivessem a realidade que tem, mas lá o Cristo ainda não chegou. Lá a falta material chega antes e às vezes toma por inteiro o coração daquelas pessoas. Assim como nos lares abastados, a fartura também toma o coração das pessoas. E não tem lugar para o Cristo. Então, voltando ao Evangelho, deixai vir a mim as criancinhas. Ele quer que nós nos assemelhemos a elas. Por isso, quando eu imagino uma criança pequena confiando em mim para dar seus primeiros passos, eu digo assim, eu preciso estar diante do Pai. Eu preciso fazer a minha parte assim como essa criança fez. Ela também arrastou, ela também engatinhou. E agora eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me cuidar, higienizar tudo que eu, às vezes, numa vida inteira posso ter negligenciado e agora aprendi que não deve ser negligenciado. Depois que eu fizer toda a minha parte, eu preciso confiar. Eu preciso acreditar que esse Pai é só amor em que momento nenhum Ele vai usar de acidez ou falta de amor comigo. E para que eu possa saborear das bem-aventuranças, eu preciso cumprir, experienciar um projeto. Esse projeto tem que ser meu, eu tenho que construir. Eu preciso ter o projeto, eu preciso desejar ter um coração puro. E para que o meu coração seja puro, eu posso ter como referência as crianças. Sim. Mas as crianças naquilo que elas trazem de pureza e de certeza de que o mundo não está contra elas. Aonde o perigo que elas muitas vezes não percebem e precisam da nossa ajuda para perceber, não é visto, não é sentido por elas. E como elas não têm o medo, como elas não se apavoram, elas experimentam, eu diria que durante o tempo inteiro, a compaixão. É sempre com compaixão que elas nos olham. E aonde está essa compaixão? Porque um dia eu também já fui criança. Um dia eu também precisei confiar em quem cuidava de mim. Por que esse dia se perdeu na minha memória? Porque eu passei a dar menos importância a coisas que verdadeiramente são importantes. Então, meus irmãos, que nós desejemos do fundo dos nossos corações experimentar e buscar essa pureza. E comecemos olhando para os pequenos que sempre acreditam, para os pequenos que na maioria das vezes partilham o que têm. Não tem medo que lhes falte, porque confiam em nós e sabem que nós cuidaremos deles. Onde anda a minha confiança? No meu Pai. E quando a dificuldade me visita, porque ela nos visita a todos, eu também posso crer que esse Pai confia na minha resiliência, na minha competência, na minha habilidade
para passar por um momento de dificuldade. Quando essa criança estende os braços, confiando em nós, e ela cai, e muitas vezes ela cai, por que ela não se sente abandonada por nós, nem incompetente para aquela tarefa? Porque ela procura o nosso olhar e nos acha olhando para ela. E no nosso olhar está escrito: faz parte. Cair também faz parte. Se levante. Eu estou aqui. Será que eu, quando tropeço, quando a caminhada está difícil, quando os meus passos já não estão firmes, eu procuro o meu Pai? Eu procuro aquele que confiou em mim para essa tarefa? Porque se eu procurar por Ele, como a criança procurou por mim, ou por aquele que dela cuida, eu vou encontrar um Pai que vai dizer para mim: é assim mesmo. O caminhar trôpego também faz parte. Respire fundo. Não se impaciente com as dificuldades. Respire fundo. Se acalme um pouco. Se acolha. Reconheça o quanto você já fez. Tudo isso Jesus nos diz a todo instante. Os amigos espirituais nos dizem a todo instante. Jesus disse que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. E aí eu, diferente da criança, às vezes não confio, desisto, digo que não vou mais, fico com raiva, paro, interrompo aquele projeto que provavelmente talvez me libertasse das minhas amarras interiores, me fizesse mais livre, mais leve. E hoje o Cristo está dizendo para mim: não faça isso, observa o que a criança faz. Ela senta, ela para um pouco, ela parece que quer desistir, e aí você estimula e ela se levanta. E o Pai, através desses queridos amigos que nós temos, né, os nossos amigos espirituais, eles estão nos estimulando, eles estão nos dizendo: vamos lá, não desistam, levante, isso temporário, não vai ser para sempre, acalme. E aí, se eu consigo fazer como a criança, é muito provável que o meu coração se acalme. É muito provável que ele se torne puro, como uma água cristalina. E isso reverbere dentro de mim num bem-estar muito grande. Então, meus amigos, meus irmãos de caminhada, nos lembremos disso. Nos lembremos da palavra do nosso Mestre. E ele disse que o reino dos céus era para aqueles que se assemelhassem às crianças. Então, olhemos para elas. Vejamos o que ainda temos, ou quanto temos deixado aflorar essa característica que é tão clara e visível nas crianças. E que dessa forma possamos, a cada dia, estarmos mais próximos do Cristo, com o nosso coração mais puro e o nosso espírito mais liberto. Que a paz de Jesus
permaneça em nossos corações. Que todos os dias desejemos que o Cristo renasça dentro de nós. Porque não seguimos um calendário para celebrar o dia da ressurreição ou da morte dele. Porque a doutrina, ela nos assegura que todas as vezes que eu ignoro a dor do meu próximo, eu entristeço o Cristo que habita em mim. Como o Espírito é imortal, ele não morre, mas eu o entristeço, tanto quanto entristecido ele ficou quando preso à cruz, viu aqueles que um dia o exaltaram, o abandonaram. Então que todos os dias cuidemos para que isso não se repita dentro de nós quando a indiferença nos provocar comportamentos que não são crísticos. E que desejemos, pelo contrário, que todos os dias ele renasça dentro de nós, nos trazendo esperança, coragem, fé, alegria, entendimento, compreensão, perdão. E que dessa forma ele permaneça dentro de nós. Graças a Deus.